Abra sua Bíblia comigo no livro de Mateus, por favor. Mateus capítulo 1, tá bom? Desculpa, Mateus capítulo 2. Eu quero compartilhar aqui algo com você na palavra. Mateus é muito fácil de encontrar. Primeiro livro aí do Novo Testamento, Mateus 2, verso 13. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José, em sonho, e disse: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá, até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: do Egito chamei meu filho. Verso 19. Tendo Herodes morrido, eis que o anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Dispôs-se ele, tomou o menino e sua mãe e regressou para a terra de Israel. Tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judéia, em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá, e por divina advertência, prevenido em sonho, retirou-se para as regiões da Galiléia, e foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas: ele será chamado que Nazareno. Irmãos, algumas coisas aqui desse texto nos revela, né, irmãos, é algo importante, algumas coisas importantes para a nossa vida, a nossa caminhada nesse mundo, a nossa caminhada cristã, né, como filho de Deus. Revela aqui algumas coisas que nós precisamos estar atento. A primeira coisa aqui, irmãos, importante entender é que Deus deu aqui a José uma missão, uma responsabilidade. Olha o que diz aqui a palavra aqui. Eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e diz: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Então aqui Jesus tinha acabado de nascer, era um bebezinho ainda, né, irmãos, muito pequeno, e nós sabemos que Jesus veio para ser rei. E quando Herodes ficou sabendo que tinha nascido o Messias, o rei de Israel, Herodes ficou alarmado, porque ficou com medo de perder o trono. E ele caçou Jesus para matar mesmo, né? E você vai ver, nós não lemos o texto, mas na sequência aí você verá que Herodes, naquele tempo, ele matou muitas crianças, na tentativa de matar também Jesus. Então, veja bem, irmãos, José recebeu uma missão. Qual era a missão? A missão talvez mais importante da face da terra que alguém tenha recebido, a missão mais importante, mais significativa. Ele recebeu a missão de cuidar de Jesus, de cuidar do Salvador do mundo, do Deus que criou os céus e a terra. Que grande missão, né, amados? Que grande responsabilidade. Ele recebeu a missão de cuidar de Maria, sua esposa, cuidar da sua casa, cuidar dos planos que Deus tinha estabelecido para aquele tempo e para os tempos que viriam. Olha que grande responsabilidade que José recebeu na sua mão. E você vai olhar, José era um carpinteiro, um homem muito simples, humilde, né, irmãos? Poucos recursos, né? Mas recebeu uma missão tão grande como essa. Irmãos, e na nossa vida não é diferente, né? Quantas missões nós nos recebemos na nossa vida, não é verdade? Missões sérias, né? De cuidar da família, né, irmãos? Cuidar do seu ministério, cuidar dos filhos, cuidar, né, do casamento, no trabalho. Né? A nossa vida, ela é repleta de responsabilidades. Né? E Deus deseja, irmãos, que nós sejamos bem-sucedidos naquilo que Deus colocou na tua mão,
naquilo que você propôs a fazer, naquilo que está debaixo da tua responsabilidade. Deus deseja, a Bíblia diz que o Senhor sempre nos conduz em triunfo. E José tinha essa missão, né, irmãos? E diz a Bíblia que a coisa não estava fácil, porque a Bíblia diz que o rei daquele tempo, Herodes, estava procurando, caçando, colocou a cabeça de Jesus a prêmio, procurando, colocando todo o aparato do Estado naquele tempo, irmãos, para encontrar Jesus. Ou seja, José estava correndo risco de morrer, José, Maria, Jesus. Olha bem, irmãos, e a luta dele não era uma luta simples. Ele estava lutando contra Herodes, né, irmãos? Contra o chefe supremo, né, irmãos, de um país, o rei. Ele estava lutando contra o rei, contra todo o aparato do Estado, né, queridos? Pensa bem numa situação dessa, né? Eu fico imaginando o coração de José, como ficou, né? Quando o anjo disse para ele aqui, foge, irmãos, olha essa expressão, foge, né, irmãos? Ele seria, a partir daquele momento, um fugitivo, um homem caçado mesmo, né? Um fugitivo, José. E Deus falou para ele, foge. E quem foge, você sabe, né, irmãos? Não vai com mudança. E a Bíblia diz que ele saiu de noite, né? Assim, por quê? Porque era muito sério, a coisa ali não estava fácil, né? Ele teve que ir de noite. Imagine você sair com uma criança pequena, com a esposa, naquele tempo, irmãos, à noite. Imagina. E ir para onde, irmãos? Para um país distante. Não era para ir na esquina ali, não era para ir numa cidade vizinha, não, mas era para ir para o Egito, irmão, um país, um povo de língua estranha, um povo estranho, um povo que, né, irmão, ele não sabia se aquele povo ia recebê-lo ou não, como seria a sua vida ali, mas ele recebeu uma ordem expressa, né? Vá, né, permanece lá até que eu te avise, né, porque Herodes há de procurar o menino para matar. Então esse era o contexto, né? Eu sei que às vezes a gente passa por muita luta, por muita dificuldade, né, irmãos? Às vezes a gente murmura, lamenta. Agora imagina a situação de José nesse contexto, né? Irmão? Imagina que situação. José poderia falar, não, Deus, essa responsabilidade é grande demais para mim. Não, não quero isso para mim, não, de forma alguma. Eu não vou sair daqui, eu não vou. José poderia ter abandonado o menino, poderia ter abandonado Maria, José poderia ter fugido ali para outro contexto e tal, mas não. Olha a atitude de José. Olha o verso 17. Dispondo-se ele, né? Tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Olha que coisa maravilhosa. Irmãos, uma coisa que nós precisamos aprender é o seguinte: missão dada, missão cumprida. José tinha esse lema na sua vida. José não fugia da sua responsabilidade. José não fugia dos desafios que Deus colocou na sua mão. Quantas pessoas, né, irmãos, por muito menos, foge da sua responsabilidade, foge do seu compromisso. Quantas pessoas, diante das pressões da vida, das dificuldades, ela, como diz a expressão aí, chuta o balde, né? Não é verdade? Quantas pessoas, hein, irmãos, deixam de ser fiel, né? Nas coisas mínimas, né? Mas José não. Ele partiu para o Egito. Fugiu de noite com uma criança pequena, uma mulher ainda, a Maria aqui, pelo jeito, estava ainda de resguardo, né? Então ele saiu ali em cima de uma carroça, talvez, no lombo de um animal. Então, irmãos, você vê que não foi fácil, mas ele estava ali. Ele dispôs, ele renovou as suas forças, criou disposição e caminhou. Por quê, irmãos? Porque a Bíblia diz que uma palavra de Deus precisava ser cumprida. E ele ficou lá até que se cumprisse a palavra que diz, por intermédio do profeta, do Egito chamei meu filho. A Bíblia diz que ele ficou lá até a morte de Herodes, até Deus falar para ele, olha, pode voltar, porque Deus foi claro, falou para ele, fica lá até que eu te avise, até que eu te dê uma orientação diferente, até que eu fale com você, né, irmãos?
E é interessante, irmãos, porque Deus poderia ter feito diferente com José. Já que Herodes estava procurando matar Jesus, Deus poderia ter matado Herodes. Poderia ou não poderia? Né? Deus poderia, de alguma forma, impedir que Herodes matasse Jesus. Como? Matando Herodes. Porque Deus tem o poder da vida na sua mão. Né? Nós sabemos disso. Ele é que dá o fôlego da vida. É só Deus tirasse o fôlego de vida de quem? De Herodes. Mas Deus não fez assim. Irmãos, a Bíblia diz que os planos de Deus são mais altos. Às vezes a gente não entende muito os métodos de Deus, o porquê Deus faz diferente do que às vezes nós pensamos, né? Porque a Bíblia diz que havia uma palavra a se cumprir a respeito do Egito. A Bíblia diz que do Egito chamei o que? O meu filho. Deus fez com que José, Maria e Jesus trilhasse o mesmo caminho que a nação de Israel trilhou. Eles viveram um tempo no Egito e de lá Deus chamou o Egito. E há uma promessa muito grande, irmãos. Você pode ir depois lá em Isaías, capítulo 19, fala da redenção do Egito, da libertação do Egito, da salvação do Egito. Deus vai salvar o Egito. O Egito representa o mundo e representa o Egito é aquela nação que está ali até hoje. A nação, as estatísticas dizem que é a maior nação muçulmana do mundo. É uma nação que tem 80 milhões aproximadamente de habitantes, né? Uma nação enorme, né, irmãos? Que precisa de salvação. Jesus viveu ali, pisou naquela terra. Amém, amados? Jesus esteve ali, né, em carne e osso. José esteve ali, Maria esteve ali, pisou no Egito. Fico imaginando José naquele tempo ali com Maria, né, com Jesus, José profetizando sobre o Egito, José declarando que aquele povo seria liberto, seria salvo, que aquele Messias que pisou ali no Egito, aquele menino que era o Messias, o Salvador, que aquele menino iria trazer um dia salvação para o Egito. Está profetizado, irmão. E a profecia vai se cumprir como cumpriu aqui. Do Egito chamei meu filho. Então creia nisso, irmãos. Deus vai salvar, porque ele veio para isso. Jesus veio para isso. Ninguém impediu que Jesus morresse na cruz. Ninguém impediu os planos de Deus. E na sua vida, irmãos, ninguém vai impedir os planos do Senhor. E a palavra do Senhor diz que, tendo Herodes morrido, depois de um tempo, não sabemos quanto tempo foi, mas eis que o anjo do Senhor, como é bom, né, irmãos, ter assistência de um anjo como José teve. A Bíblia diz que nós temos essa assistência, sabia? Salmo 37 fala, o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livre. Então o anjo de Deus estava acampado à volta de José. Eu creio que José foi suprido em toda a sua necessidade no Egito, não faltou nada para ele, tenho certeza disso. E tendo Herodes morrido, verso 19, eis que o anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse-lhe, olha a assistência de Deus, dispõe, toma o menino e sua mãe, vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Então Herodes morreu e José recebeu a orientação de Deus. Irmão, nós podemos buscar a orientação do Senhor. Deus me ensina, né? A Bíblia diz que aqueles que temem a Deus, Deus o instruirá o caminho que deve andar. A Bíblia diz em Isaías também, se nós desviássemos para a direita ou para a esquerda, nós ouviríamos uma voz que diria, esse é o caminho, andai por ele. A voz de Deus sempre vem. Deus corrige a rota, né? Se você desviou, a Bíblia diz, se desviarmos para a direita ou para a esquerda, nós ouviríamos uma voz que nos dirá, esse é o caminho, andai por ele. Deus, ele orientou Abraão, orientou Isaac, Jacó, orientou Moisés no deserto, orientou Josué, orientou aqui José, orientou os discípulos ali em Atos, de vez em quando esse anjo aparecia ali em Atos também para Paulo, para Pedro, para os discípulos, trazendo orientação, direção, conforto, né, irmãos, fortalecimento. Esse é o nosso Deus. Então, irmãos, confia, creia que Deus, você tem assistência do anjo do Senhor, Deus se manifestará em nossa vida. Amém? E ele se dispôs e voltou para
Depois ele tomou o menino e sua mãe e regressou para a terra de quê? De Israel. Mas quando ele chega lá, irmãos, teve outra surpresa. O Herodes morreu, mas deixou herdeiro. E o inimigo não desiste, né, irmãos? Você vence uma batalha aqui e de repente aparece outra situação. Mas isso, irmãos, vai nos amadurecendo. Isso vai trazendo, vai fortalecendo a nossa fé. Nós não podemos, às vezes a gente fala, Deus, não é possível, venci o inimigo aqui, apareceu outro. Né? Eu venci uma situação ali, apareceu outra. Mas, irmãos, fica firme. O propósito de Deus na nossa vida jamais será, né, irmãos, fracassado, né? E olha o que aconteceu aqui. Tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava no lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá. E por divina advertência, aqui entra Deus novamente. Né? Quando ele chegou ali na Judéia, o que ele ouviu falar? Que Arquelau, filho de Herodes, estava reinando ali, no lugar de seu pai. Diz a Bíblia que ele temeu ir para lá. Então, naquele momento que ele temeu, Deus entrou e trouxe uma advertência para ele. E falou para ele, né? Em sonho, retirou-se para as regiões da Galiléia e foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta. Ele será chamado que Nazareno. Glória a Deus. Nós conhecemos Jesus como Jesus de Nazaré, o Nazareno, né? Deus tirou ele ali, levou ele para uma cidade, diz a Bíblia, irmãos, que essa cidade, quando souberam que Jesus, você vai ver lá no capítulo 1 do Evangelho de João, quando Natanael ficou sabendo que Jesus era de Nazaré, ele falou assim, mas de Nazaré pode vir alguma coisa boa? Onde é que Deus levou José para morar? Né? Em Nazaré. Uma cidade, irmãos, era uma cidade que foi um refúgio para ele. Herodes, o Arquelau, nunca ia procurar o rei de Israel, né? Lá naquele lugar. Né? Lá naquele lugar que não tinha expressão, um lugar assim que ninguém talvez gostaria de morar, um lugar que não tinha muita projeção, não é assim? Mas foi lá que Jesus cresceu, Jesus se formou, Jesus aprendeu muita coisa lá, Jesus serviu, Jesus foi, né, discipulado por José na carpintaria, foi lá que ele se tornou um carpinteiro, ele aprendeu a talhar a madeira, transformar a madeira, o pau. Tem uma expressão que diz que o pau que nasce torto morre torto, né? Mas lá ele aprendeu a trabalhar com a carpintaria, e nós sabemos que a carpintaria é a arte de pegar aquela madeira, madeira destinada para o fogo, e transformar aquela madeira num lindo móvel, na verdade, uma peça bonita. Jesus aprendeu a carpintaria ali. Então, irmãos, e foi um lugar de refúgio, né? Um lugar que a família cresceu, ali José teve outros filhos com Maria, Jesus teve outros irmãos, então foi um lugar de refúgio, um lugar de paz. Deus sustentou ali. Você não vê a Bíblia mencionando mais José. Por quê? Porque Deus cobriu José ali. Olha que coisa maravilhosa. E a Bíblia diz que foi também para se cumprir uma palavra. Irmãos, os passos que Deus nos conduz é para cumprir a palavra dele na nossa vida. Então creia nisso. Amém? Creia que você está onde você está, Deus vai te guardar, Deus vai te suprir, Deus vai te abençoar. Não é o lugar, é Deus, irmãos. É a bênção de Deus é que faz diferença. Você pode estar numa grande metrópole, numa cidadezinha pequena, né, irmãos? Para Deus, é a bênção de Deus que vai fazer a diferença. Não é o lugar, é o Senhor. Porque a Bíblia diz que Deus transforma os lugares secos, inabitáveis, em mananciais. Então esse é o nosso Deus. E José foi, e Jesus foi chamado Nazareno. Deus guardou José ali, naquele lugar que Arquelau não ia ali. Ele nunca imaginaria que Jesus estava morando naquele lugar. Mas foi um tempo de preparação para que o Jesus, o Nazareno, surgisse e viesse nos salvar. E esse Deus que nós amamos, né? Esse Deus que nós temos prazer de estar com Ele, que nós louvamos, que nós adoramos, que nós meditamos nele. Então, irmãos, então Deus mostrou para José aqui que Deus é o Deus da provisão, Deus é o Deus da proteção. Deus mostrou para José aqui que ele era o Deus que ia guardar a sua vida,
que ele era o Deus que ia sustentar o seu presente, o seu futuro. Então, muitas coisas Deus mostrou para José, e José experimentou isso no seu dia a dia. E nós estamos aqui também debaixo dessa palavra, irmãos. Deus é o Deus da nossa direção, da nossa provisão, Deus é o Deus da nossa proteção, não só nossa, mas também da nossa família. Deus guardou a família de José. Deus falou para José, José, pega a mãe e o menino e vai, vem, muda, vai para um lugar, vai para o outro. E José foi experimentando dessa riqueza que nós temos em Deus, que é o que eu te falei. A direção, a provisão e a proteção. 3 coisas que nós precisamos, amados. Direção, provisão e proteção. Guarda bem essas 3 palavras. É isso que Deus tem para nós. Amém? Deus tem direção, provisão e proteção para a nossa vida.